Tudo bem com você? Meu nome é Márcio, eu sou o seu professor de Química na área de Ciência da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre um elemento bastante utilizado na indústria de tecnologia, na fabricação de peças que compõem máquinas e equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores, televisores e muitos outros. Trataremos do ouro, que é um condutor de eletricidade bastante funcional e duradouro, além de não sofrer oxidação. Vamos lá? Ouro, como a gente comentou, ele tem algumas características que são extremamente importantes. O ouro é um metal que praticamente não sofre oxidação, ele não enferruja. Ele é muito utilizado em equipamentos eletrônicos. Na grande maioria dos equipamentos, nós temos algum componente que tem ouro. E por que isso? O ouro é um metal, e ele é um metal que tem uma característica interessante. Ele tem excelente condução de corrente elétrica. Os metais, eles conduzem corrente elétrica, como você já sabe, mas o ouro tem essa condutibilidade bem acentuada. Ele tem essa característica de conduzir corrente elétrica muito maior se comparado com os outros metais. Então, o ouro é um excelente condutor de corrente elétrica. Isso eu gostaria que ficasse bem claro para você. Toda aula é importante, mas assim, essa característica do ouro é extremamente importante. É um dos melhores condutores de corrente elétrica. Em praticamente todos os equipamentos eletrônicos nós temos ouro, tá legal? É óbvio, né? Então, assim, é sempre bom a gente avisar. Márcio, então se o meu celular tem ouro, eu vou desmontar ele para pegar o ouro. É lógico, a quantidade de ouro que está aí é muito pequenininha. E você já pagou por esse ouro quando você comprou o seu celular, tá legal? Então tem aquela quantidade que está lá dentro, mas você não vai abrir nenhum equipamento eletrônico para pegar esse ouro. Tudo bem? Então, olha só. O ouro é um dos metais mais antigos conhecidos pelo homem e, além disso, tem excelentes propriedades condutoras para o nosso uso em eletrônica, como eu acabei de falar. Vamos entender como o ouro ele é obtido, ele é extraído na natureza, tratado para o uso e como é tratado para o uso em eletrônica. Bom, você já deve ter visto, principalmente em filmes, em desenhos animados, a extração de ouro em rios, né? Então, naquela parte ali do rio que as pessoas fazem a extração, então basicamente o que elas utilizam é um recipiente que a gente chama de bateia e ali fica passando a água e a pessoa fica visualmente identificando o ouro. Lembra que o ouro, diferente da grande maioria dos outros metais que tem aquela cor, a gente fala tecnicamente cor cinza dos metais, o ouro ele é amarelo. Né? Então tem alguns metais que tem uma cor um pouquinho diferente da cor esperada, né? Então a cor esperada é esperada a cor cinza. O ouro é amarelo, o cobre é avermelhado. Então visualmente você consegue identificar isso quando você está fazendo no leito dos rios, tá legal? Então utiliza a bateia, pega ali no fundo do rio aquelas pedras que podem conter ouro. Então visualmente é possível. Talvez você esteja pensando, professor, eu já vi isso e eu percebi que algumas vezes utilizam mercúrio. Para que serve o mercúrio? Calma, segura aí a sua ansiedade, que daqui a pouquinho a gente vai comentar isso, tá legal? Outra forma de extrair ouro é nas minas de ouro, é o ouro nativo. Então, o ouro nativo é aquele ouro que a gente percebe a existência dele. Por exemplo, na forma nativa, ouro mesmo, né? Então, um pedaço, uma pepita de ouro. Então, você vai lá numa mina de extração de ouro e você percebe, por exemplo, que visualmente você consegue identificar o ouro. Então, você consegue fazer essa extração, uma extração, por exemplo, manual, né? Então, aí tem casos de uma extração manual do minerador conseguir encontrar um pedaço de ouro de 1 quilograma. Já pensou? 1 quilograma de ouro? Interessante, né? Outra que a gente já comentou aí das pepitas de ouro, até coloquei uma imagem de uma pessoa segurando uma pepita, né? Então a pessoa foi lá numa mina e conseguiu extrair manualmente esse ouro, perfeito? Então aí, como eu comentei, tem pepitas aí que chegam na ordem aí de 100 gramas, 1 quilograma, e é visual mesmo, tá? Então assim, não precisa de nenhum equipamento especial para fazer essa extração, a pessoa consegue retirar até mesmo de forma manual, tudo bem?
Em Minas, muitas vezes a extração vem com algumas impurezas. Então, o que eu quero que você guarde? Antigamente, né, vamos, 40, 50, 60 anos atrás, a pessoa ia lá na mina e fazia a extração. Só que era um processo manual, e não era um processo tão com rendimento tão bom, né? Então, assim, hoje em dia a extração é feita com auxílio de máquinas, então essas máquinas fazem a extração nessa região que tem ouro. Mas é óbvio, quando faz a extração com a máquina, além do ouro, vem uma série de outros materiais. Então é necessário fazer um beneficiamento. E aí a gente já está começando a comentar numa escala bem maior, uma escala industrial, uma escala que visa atender às demandas principalmente das indústrias de eletrônicos. Tá bom? Então hoje a extração ela já é uma extração bem mais profissional do que aquela extração que a gente vê nos desenhos animados. Não, agora já é uma extração mesmo com equipamentos, com máquinas, e aí tem um tratamento pós a extração, que é importante, que a gente vai comentar. Lembra que eu pedi para você guardar um pouquinho a sua curiosidade sobre o mercúrio? Vou chamar agora a vinheta de curiosidades para a gente tratar um pouquinho o que o mercúrio tem a ver com ouro. Mercúrio, pessoal, tem uma propriedade interessante. Ele consegue dissolver o ouro. Como é que é, professor? Dissolver. Vamos fazer uma analogia. Sabe quando você, por exemplo, prepara café e vai adoçar, por exemplo, com açúcar? Você pega o açúcar, joga na água com café e dissolve. Então, a água tem a propriedade de dissolver o açúcar. Agora, vamos trazer para a aula de hoje. Eu posso pegar ouro e colocar no mercúrio, o mercúrio vai dissolver o ouro. Olha que interessante. Então, olha que legal. Na indústria, a gente recebe uma grande quantidade de materiais, mas eu quero obter somente o ouro. Então, o que a gente pode fazer? Pego esse material e faço a dissolução no mercúrio, tudo bem? Faço um tratamento, por exemplo, uma filtração para separar aquilo que não se dissolve, o mercúrio, e aí eu vou ter mercúrio com ouro. Esquento, o mercúrio tem um ponto de ebulição mais baixo do que o ouro, o mercúrio volatiliza, vira vapor, vai embora, e aí eu consigo obter ouro puro. Olha que legal, olha que fácil. Só que tudo tem sempre um efeito colateral. Esse processo antigamente, lembra quando a gente comentou lá no leito dos rios? Antigamente, para facilitar, os garimpeiros jogavam lá mercúrio. Só que não tinha, esquentava o mercúrio, na própria natureza, esse mercúrio se volatilizava e ficava no ambiente. Isso é extremamente prejudicial para o ambiente, extremamente tóxico, né? Então caía na água, os peixes consumiam e esse mercúrio não era eliminado pelos peixes, ele ficava acumulado. E quando esse peixe era consumido, por exemplo, no ser humano, o ser humano também ficava contaminado com esse mercúrio. Então, esse processo de dissolver ouro no mercúrio, ele tem que ser um processo muito cuidadoso e controlado. Esse mercúrio, pelas legislações atuais, ele não pode ser desprezado na natureza. Tem todo um processo de reaproveitamento desse mercúrio dentro da escala de produção. Então não é simplesmente, dissolvo lá o mercúrio, dissolvo o ouro no mercúrio, volatilizo e lanço na atmosfera. Não, tem um tratamento porque esse mercúrio é extremamente tóxico, extremamente compromete muito as cadeias aí do meio ambiente. Então é importante ter um cuidado no tratamento de ouro, na separação do ouro dos outros metais com a utilização do mercúrio. Tudo bem? Então isso é importante que você guarde. Sobre a aula de hoje, eu gostaria de encerrar ela com uma frase. A felicidade não reside nas posses e nem no ouro, ela mora na alma. Quem falou isso foi o Demócrito, o mesmo que deu aquela ideia inicial sobre os modelos atômicos. Acho que você já deve lembrar disso há algum tempo atrás. Mas eu peço para você também o seguinte, vou pedir para você consultar os links do Saiba Mais na sua plataforma para estudar um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante. Bons estudos para todos vocês!